Olá, boa tarde para você. Semana começando e a gente deseja tudo de bom. Hoje é 27 de junho, é o Dia Internacional do Diabético. E como aqui na segunda-feira é dia de falar sobre saúde e bem-estar, nossa conversa é sobre o diabetes, síndrome metabólica decorrente da falta de insulina, doença séria e que merece a nossa atenção. É já, fica com a gente. Porque a nossa tarde inicia com notícia. A Fundação de Vigilância em Saúde divulgou boletim que indica queda de mais de 20% dos casos de malária em todo o estado. Apesar da redução no quadro geral, Manaus e São Gabriel da Cachoeira tiveram alta nos últimos 5 meses. Para controlar a endemia, os órgãos de saúde do Amazonas chamam a atenção para os cuidados e diagnóstico da doença. Confira na reportagem. A queda de 20,7% nos casos de malária no Amazonas se referem aos 5 primeiros meses do ano e mostram que foram confirmados 19.563 casos da doença contra 24.697 registrados no mesmo período do ano passado. Os resultados são considerados positivos para a Fundação de Vigilância em Saúde, mas o alerta para a prevenção deve ser mantido. Essa redução é extremamente importante, mas nós temos que manter as medidas efetivas, né, seja ela no que diz respeito a diagnosticar e tratar precocemente os casos, as medidas de proteção individual e o combate ao vetor também é essencial. Mesmo com a redução no acumulado do ano no estado, Manaus teve um aumento expressivo na incidência de malária. A capital passou de 2.193 casos para 4.099, um aumento de 86%. Dos problemas que determinaram foi exatamente a questão da volta das invasões, né? São pessoas que adentram a floresta, né? Dentro do habitat natural do mosquito, convive com o mosquito sem nenhuma proteção. Consequentemente, à medida que chega aí o indivíduo com malária, ele dissemina. Então, nós temos realmente esses surtos localizados. Além da capital, houve um aumento de casos de malária no município de São Gabriel da Cachoeira, que registrou uma alta de 126% entre janeiro e maio deste ano. Além disso, mais de 30% dos casos que ocorrem hoje no Amazonas estão em áreas indígenas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 1.115 postos para acesso a diagnóstico e tratamento estão distribuídos nas áreas urbanas e rurais, incluindo comunidades isoladas. A população deve ficar atenta para os hábitos que evitam o mosquito transmissor da malária. O mosquito pica do entardecer ao amanhecer, portanto, durante toda a noite. Então, se realmente você vai fazer um pernoite, a sua proteção ela realmente vai se fazer à medida que você durma no mosquiteiro impregnado, às vezes, quando possível, com ar-condicionado, né? Use repelentes. A glicose é a principal fonte de energia do organismo, mas quando em excesso pode trazer várias complicações à saúde, como por exemplo diabetes, doença séria, assunto do próximo bloco. Porque antes a gente tem um som relax para começar a nossa segunda-feira, Júnior Soares. Quero correr a ti, quero te abraçar, Senhor, olhar nos teus olhos e me perder na luz do teu olhar. Toma minha vida, Senhor, leva-me a tua presença, onde eu posso contemplar, onde eu posso te adorar. Toma minha vida, Senhor, leva-me
presença, onde eu posso contemplar. Hoje a gente vai falar sobre o diabetes. O diabetes é um resultado da destruição autoimune das células produtoras de insulina. O diagnóstico acontece em geral durante a infância e adolescência. A gente está falando do diabetes tipo 1, mas podem também ocorrer em outras idades. Já no diabetes tipo 2, o pâncreas produz insulina, mas há incapacidade de absorção das células musculares e adiposas. Esse tipo de diabetes é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, acima do peso, sedentárias, sem hábitos saudáveis de alimentação. E hoje nós temos uma turma especial para explicar tudo direitinho para a gente. O Dr. Rachid Barros, nutricionista que já é nosso consultor cativo aqui do Meio-Dia. Seja bem-vindo mais uma vez, Rachid. Obrigado pelo convite. A doutora Ellen Agapito, que é endocrinologista pela primeira vez. Convite, no Meio-Dia. agradeço o convite. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. A gente que fica feliz em tê-la aqui. E também o Daniel, que é dentista, e o Daniel, ele tem diabetes, ele vai contar um pouquinho pra gente sobre a vivência dele. Mas nesse bate-papo eu vou começar com a doutora Ellen. Ok. Antes de mais nada, a gente sempre ouve falar em diabetes. Eu queria que você explicasse pra gente o que é, na verdade, realmente é uma alteração de hormônios, doutora? Não necessariamente, né? O diabetes ele é uma doença metabólica, como você já afirmou, é uma doença crônica e evolutiva, ou seja, o diabetes ele evolui com o tempo e na grande maioria das vezes o que acontece quando se tem uma melhora é que você não diz que a pessoa está curada, ela está controlada. Então o diabetes ele é uma deficiência total ou parcial de insulina. Quando ela é total, que pode acontecer mesmo no tipo 2, eu já evoluí para uma deficiência completa na produção, o paciente ele faz o tratamento repondo insulina através das injeções. E ela pode ser parcial, quando eu tenho realmente essa insulina não consegue agir no meu corpo. Você começou dizendo, né, que no tipo 2 as células musculares elas não conseguem absorver a glicose, porque a insulina encontra uma resistência muito grande para agir nas células musculares e nas células de gordura. E a resistência insulínica ela é causada principalmente pelo excesso de peso. Eu falei aí rapidamente, né, para o telespectador sobre o diabetes 1 e diabetes 2, mas eu vou aproveitar que você está aqui para explicar direitinho para gente, não é? A diferença realmente acontece desde a criança, pode evoluir, pode não evoluir. Uma pessoa, se ela tem alguém na família, ela tem que ficar de olho, ela pode desenvolver com o decorrer do tempo? Bom, o diabetes tipo 1, ele é um diabetes autoimune, ou seja, o meu sistema imunológico, ele produz anticorpos contra as células produtoras de insulina e eles causam uma destruição que varia entre semana a meses dessas células produtoras. Geralmente, quando o paciente descobre que ele é diabético tipo 1, é porque já ocorreu uma destruição de aproximadamente 90% da capacidade dessas células de funcionar. O diabetes tipo 1, por definição, ele acontece em crianças de qualquer idade até adultos jovens, com no máximo 30 anos de idade, né? O tipo 2 é um diabetes que antigamente nós encontrávamos a definição de que ele era um diabetes em pessoas com mais de 40 anos de idade. Infelizmente, esse panorama mudou muito, né? O que aconteceu é que, na verdade, agora, com o sedentarismo da população, a prevalência de excesso de peso, nós temos feito o diagnóstico de diabetes tipo 2 mesmo em crianças. Isso era uma coisa que não acontecia antes, porque essa criança ficou obesa, ela é sedentária, ela come mal e aí
quantidade de insulina que ela produz já não é mais suficiente para poder fazer o controle dos níveis de glicose. E aí essa pessoa, na verdade, seja ela criança ou um adulto, ele passa a receber medicação. No tipo 2, geralmente se começa com uma medicação oral e conforme o controle, esse tratamento pode evoluir. Daniel, como foi a sua história? Você foi diagnosticado com quantos anos? Como foi a sua história, Daniel? Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu fui diagnosticado inicialmente em 2013, aos 27 anos, né, há 3 anos atrás. E inicialmente o tipo que eu fui diagnosticado foi do tipo 2, porém eu não me enquadrava, né, até o médico, em todos os critérios que normalmente se tem no tipo 2, né, aquela mentalidade do sedentário, sobrepeso, não me enquadrava nesses parâmetros. Então, depois de 2 anos tomando a medicação intraoral, o comprimido, e sentindo todos os efeitos colaterais que a medicação ela tem, eu não via melhora. Fazia as medições e tudo e não tinha controle. E há pouco tempo eu voltei ao endocrinologista e ele passou a insulina. Então hoje eu aplico a insulina diariamente, uma vez ao dia, é a basal. E essa insulina ela dura 24 horas e eu consigo ter uma qualidade de vida adequada, o controle do diabetes, ela está controlada hoje. O que você começou a sentir para você chegar até o endocrinologista? Na tua família já tem gente? Já tem histórico? Tem, na minha família tem histórico de avós diabéticos, se eu não me engano é uma ligação, né, bem presente, né? A ligação é maior para o diabetes tipo 2. Quando se tem uma pessoa com diabetes tipo 2 na família, existe uma predisposição familiar, mas ela também requer hábitos ruins, né? Então ela tem muito a ver com o estilo de vida do tipo 2. Então o tipo 2 ele tem uma prevalência familiar maior. E a gente viu aí a doutora também falando em alimentação, em vida sedentária. Na verdade, ultimamente, quando a gente conversa aqui, né, doutor Rachid, a gente sempre salienta esse ritmo de vida que a gente tem de estresse, sempre deixa de lado o exercício físico e conversando com todos os especialistas, a gente sempre chega à conclusão, exercício físico e alimentação sempre ajudam, é fundamental, não é? Doutor Rachid, onde entra o nutricionista nessa história do diabetes? Certo, o profissional nutricionista ele vem justamente para ajudar, né, a pessoa com diabetes ou qualquer outro tipo de doença, justamente para acalmar, para saber que ela pode ter uma vida saudável, né, uma alimentação saudável, para justamente não ter essa dúvida, meu Deus, como, não como, eu retiro ou não retiro da minha dieta, né? Então, profissional justamente com outros no caso, endocrinologista, né, cardiologista, justamente, né, acalmar mais esse paciente, porque é difícil descobrir que você é portador, né, do diabetes ou de repente aí da síndrome metabólica, como a doutora falou. Então nós viemos para apaziguar realmente, ó, você pode comer isso na quantidade certa, na porção certa, mas o importante é se alimentar. Uhum. Existem alimentos indicados que ajudam e alimentos também não tão indicados que devem ser evitados? Certo, né? Quando a gente realmente fala do diabetes, vamos pensar principalmente na questão das fibras, né? Alimentos realmente integrais que vão ajudar a controlar o nível de insulina, o nível da glicose, né? Passar também mais, se alimentar mais de frutas, legumes e verduras, mas mesmo para isso tem que ter essa orientação, porque nós trabalhamos com digamos assim, com o interior mesmo do alimento. Então nós temos que ter ideia do alimento em relação ao índice glicêmico, né? Então nós temos aí, né, os alimentos com alto índice glicêmico, com baixo índice glicêmico, então justamente a pessoa tem que ter noção disso para poder estar se alimentando, né, para poder ter essa vida saudável, digamos assim. É o endocrinologista que detecta e também depois encaminha. Vocês trabalham juntos? Como é o trabalho do endocrinologista e do nutricionista nessa situação? Eu costumo, na verdade, sempre, em todos os casos, encaminhar o meu paciente, assim que eu diagnostico uma alteração de glicose, mesmo que seja uma alteração ainda antes do diabetes, né, o que a gente chama de pré-diabetes hoje. Então, quando eu diagnostico, ele já tem uma glicose levemente alterada, ou ele tem uma glicose normal, mas com uma insulina muito alta, então esse paciente, eu já digo, olha, você precisa melhorar estilo de vida.
Então, eu encaminho para o nutricionista, explico que é o profissional que é capacitado para realmente orientar com relação às modificações alimentares, fazer um bom cardápio, a contagem das calorias, distribuir os alimentos, a combinação correta, né? Porque não importa só as calorias, a combinação dos alimentos é super importante. E os pacientes que realmente aderem a esse controle duplo com endocrinologista e nutricionista, você percebe no consultório a diferença. Eles voltam com exames melhores e a gente consegue, às vezes, prevenir por anos a iniciada de medicações daquele paciente que realmente muda estilo de vida. Então fica aí o alerta aos telespectadores que de repente são portadores da doença, um alerta da doutora e do doutor. Daniel, você tem essa conduta, esse controle? Sim, a gente e você percebeu a diferença? Conta um pouquinho da sua história em relação a isso. Com certeza. Logo no início, como eu já havia dito, né, a medicação ela traz dos efeitos, o emagrecimento. E como eu não tinha também a quantidade, as taxas de glicose dentro dos parâmetros de normalidade, eu começava a sentir muito cansaço, muitas idas ao banheiro em volumes muito grandes de urina, em frequência. Então tudo isso te traz, né, uma carga física muito cansada, carga psicológica também. E daí, depois que você é diagnosticado de uma forma adequada e você também começa a fazer uso da medicação de forma correta, você, juntamente com a atividade física e a alimentação, você vive dependente disso, né? Então, na verdade, o paciente ou não, ele deveria ter uma conduta, né, de atividade física e nutricional adequados. Mas a gente, por ter o diabetes, acaba tendo que ter isso bem certinho aí, bem regular. Então é uma dica, uma vivência própria, né, que você também deixa para o telespectador, esse acompanhamento dos especialistas, né? Com certeza. A verdade, doutor Rachid, é que no Google, se você for lá, você vai encontrar trocentas mil coisas, dietas para isso ou para aquilo, mas deixa um alerta para o meu telespectador em relação a isso, que cada organismo é um organismo, cada história é uma história, e é essa necessidade do acompanhamento do nutricionista, não é verdade? Sim, porque a gente tem muito essa questão da dieta da moda, né, de jogar realmente no Google. Tem fontes seguras e tem fontes não seguras, mas nada do que você ouvir realmente do seu especialista que está te acompanhando, realmente, o que você pode comer, o que você não pode comer, porque assim, nós, enquanto profissionais da área de saúde, nós temos esse carinho com o paciente, né? Nós vamos tentar recuperar a vida, realmente tentar verificar uma harmonia, né, do corpo, da mente, da alma, né, para justamente estar dando uma chance a mais para esse paciente. Então não sigam dieta da moda, dieta de internet, nem dieta de boca a boca. Passe com endócrino, passe com nutricionista, procure realmente profissionais que possam te ajudar para você justamente ter essa vida mais feliz e mais saudável. Porque é uma doença séria, não é? Muito séria, muito séria. Uma doença muito séria, né, doutora? Séria, muitas complicações, né? Um diabetes mal controlado, ele tira a qualidade de vida do paciente, mesmo que a pessoa não tenha sintomas, né? O Daniel chegou a apresentar sintomas, mas um alerta que eu deixo para a população é que o diabetes, para que você tenha sintomas, na verdade são necessários anos de diabetes para que você apresente os primeiros sintomas. Então você já tem uma doença, ela já está gerando complicações, a glicose alta no sangue, ela destrói os vasos sanguíneos. Então as complicações são todas de uma destruição de pequenos vasos do olho, do rim, coração. Então essa pessoa vai ter problemas de visão. O diabético, ele tem um risco altíssimo de doença cardiovascular. Então ele é um paciente que ele tem que ser acompanhado por uma equipe multiprofissional, ele requer esse cuidado. Ele também tem complicações com relação à circulação de membros inferiores. A gente sabe que o índice de amputação em diabéticos é bem maior que na população geral. Então ele precisa se cuidar, né? Ele precisa ter esse acompanhamento. E o que é importante, mesmo que você seja diabético, você pode ter qualidade de vida. É isso mesmo. O tratamento devolve isso para a pessoa, ele devolve a dignidade da pessoa. Isso, é como também deixo o alerta para paciente em consultório, né, que o diabetes, hoje em dia, ele é uma porta, né, para outras doenças, como a doutora está falando. Então, geralmente, quem adquire o diabetes
vai ser hipertenso, ou pode desencadear uma hipertensão, um problema pulmonar, um problema cardiovascular também. Então, é uma doença séria. Ela pode ser porta para outras doenças. Então, fica o alerta aí dos meus especialistas. Daniel, hoje você consegue ter uma vida tranquila, se cuidando direitinho? Adequada, sim, sim. Às vezes é um pouco difícil, né? Porque como é recente, você tem que descobrir que alimento você pode comer mais tranquilo e tudo. Por isso o nutricionista está aqui. Isso, verdade. Não é, doutor? Mas, inclusive, o próprio nutricionista que me acompanha e o endócrino, ele disse que a restrição total não é adequada. Então, cada pessoa tem ali uma quantidade que pode comer de determinado alimento que para outra pessoa, de repente, não pode fazer o uso. Exatamente, por isso que a gente sempre deixa esse alerta, cada um é cada um com o seu histórico, e é por isso a necessidade urgente, importante, sem abrir mão do acompanhamento dos especialistas. Eu quero agradecer. Enquanto a gente estava conversando aí, o contato dos especialistas estavam passando aí na tela, eu já deixo o convite para uma próxima vez, para um próximo assunto. Dr. Rachid já é nosso consultor, espero que você volte mais vezes também, doutora Ellen. Muito obrigada. Sucesso para você, muita saúde, muito sucesso aí, tá bom? Obrigada por ter aceito o convite também, Por tá? nada. E, gente, daqui a pouco a gente continua, mas é a conversa musical da tarde com Júnior Soares, que agora canta mais um pouquinho. No canto da sala, tão empoeirada, a Bíblia sagrada. Busquei em teus lábios pra ouvir louvores, silêncio, mais nada, mais nada. Um dia eu te vi de joelhos e pensei comigo, vai me chamar de pai e me pedir abrigo. Outra vez que eu te carrego no colo, seco tuas lágrimas, meu filho pródigo. Volta pra casa. Um dia eu te vi de joelhos e pensei comigo, vai me chamar de pai e me pedir abrigo. Que nada. Júnior Soares é de Alagoas, mas mora aqui no Amazonas. Cantor gospel, iniciou a carreira aos 17 anos. O primeiro CD foi gravado em 2014 e o segundo no ano passado. Seja bem-vindo ao Meio Dia em Revista. Prazer recebê-los aqui. Que voz linda. Sempre foi na música gospel ou não? Você já passou por outros estilos e foi se encontrar na música gospel? Não, eu não comecei no gospel, né? Comecei no gospel e aí eu fui pro secular, né? Cantei muito tempo no secular, com vários cantores de nome, né? Zezinho Correia, né? Pessoas maravilhosas aí da noite, né? E aí retornei de novo para o gospel. O que te fez retornar para a música gospel, Júnior? Assim, eu passei por um momento muito difícil na minha vida, Bia, o qual eu vi assim que ninguém poderia me ajudar se não fosse Deus, né? É o único que pode nos ajudar, né? E no momento mais difícil na minha vida, muitos fecharam a porta, né? Pessoas que eu achavam que era meu amigo, né, viraram as costas, né? Então a única pessoa que eu pude me apegar foi ele, foi Jesus. O ser humano é falho, né? É Deus é verdade. perfeito. E eu sei que você está com CD. Aline, tem CD aí para trazer para mim? Você pode trazer? Pode vir aqui? CD do Júnior. Esse daqui tá quentinho? Tá saindo, quentinho, volta para casa? isso. Vou mostrar aqui.
São 11 músicas, né, com uma faixa bônus. Isso. Essas que você cantou é desse daqui? É desse CD, isso. São todas autorias próprias? Tem Não, parceria? tem parceria aí. Aham. Tem parceria. E aí o teu ministério é de qual igreja? Você tem uma igreja Eu sou fixa? da Assembleia de fazem? Deus. Eu sou da Assembleia de Deus tradicional daqui do Amazonas. Certo. E ele é da Assembleia de Deus do Amazonas. E como é que o Vitor. vocês fizeram? Você tem uma banda, né? Hoje você veio com teclado, mas tem uma banda que te acompanha. Tenho sim. Você se apresenta nas Sim, igrejas? Como é que várias faz para igrejas. te contactar? Em várias igrejas eu me apresento, né? Cruzadas, né? Tenho sempre me apresentado aí. E o número de contato é 991-567820. Certo. E eu sei que vai ter um lançamento especial dia 2. É isso Conta aí. pra mim como é que vai ser. É isso aí, vai ser dia 2 agora na Assembleia de Deus do Amazonas. Onde é que fica, para quem não sabe? No São Jorge 2, fica no São Jorge, Certo. próximo à feira. Certo. A feira do São Jorge. Né? E vai ser uma noite assim maravilhosa na presença de Deus, muita adoração. Todo mundo pode chegar. Todo mundo é convidado. Isso, todo mundo, né? Que A maravilha. palavra do Senhor diz que vinde a mim todos vós, né? Então Deus ele não faz exceção de pessoas. Eu quero agradecer a presença de vocês, porque é sempre muito bom começar a semana com a presença de Deus, com essas músicas adorando e louvando. Eu vou me despedir do público e você, claro, termina ao meio-dia assim com um louvor bem bonito pra gente, tá bom? Eu vou agora me despedindo. Só que antes eu quero lembrar da promoção que está rolando, que é o Louro dos Seus Sonhos. O Meio-Dia em Revista te leva ao Estúdio Retrô, que é o meu parceiro, que cuida dos meus cabelos. Para quem está vendo aí, Bia Borges mudou. Esse foi o Louro dos Meus Sonhos. Gente, é qualquer louro, não é o louro blonde aí da Marilyn que eu escolhi porque ela é minha diva, mas é qualquer louro, você escolhe e o Estúdio Retrô realiza seu desejo de graça, gente. Você não vai pagar nada, é só participar. Vai lá no @Meio-Dia em Revista no Instagram, siga tudo direitinho, tudo que você tem que fazer, que é compartilhar, quer mandar a tua frase, você vai concorrer aí a um dia de beleza com a transformação toda grátis e uma make maravilhosa lá no Estúdio Retrô com a minha hairstyle Carol Silva, que arrasa. Um beijo, Estúdio Retrô, e com os produtos da Conveniência dos Cosméticos também, que são produtos incríveis. E é lógico que eu só daria à minha telespectadora o melhor, então corre lá e participa. E falando em beleza, amanhã a gente tem muita beleza por aqui, porque é a nossa Terça da Beleza com dicas de maquiagem, tem música também, viu? Tá imperdível. Eu te espero você amanhã, meio-dia em ponto. Uma ótima semana, uma semana abençoada, cheia de luz e repleta das bênçãos de Jesus. Vamos lá, Júnior? Vamos lá. É com você. Ressuscita-me, 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 ressuscita-me. Muitos sofreram por ti, morreram por ti. Muitos sofreram por ti, morreram por ti. E o que eu tenho feito, e o que eu tenho feito por ti. E o que eu tenho feito, e o que eu tenho feito por ti. Tenho orado tão pouco, tão pouco, tão pouco a ti. Tenho clamado tão pouco, tão pouco, tão pouco a ti. Me sacrificado tão pouco, tão pouco, tão pouco por ti. Me humilhado tão pouco diante de ti. Ressuscita-me, Senhor Jesus. Me ajuda a carregar